Então, hoje, pessoal, eu quero avançar um pouquinho mais naquele conceito que a gente já trabalhou com relação ao polimorfismo, né? Esse é um dos conceitos de orientação objeto, né, assim, ligada, né, de certo modo, à orientação objeto, que mais dá confusão, né? Então, assim, na web vocês podem ver várias posts, um monte de tentativas de explicação com relação ao polimorfismo, né? Mas eu acho que a forma melhor de entender o polimorfismo é entender o contexto onde faz sentido a gente falar de polimorfismo. Este artigo aqui é um artigo excelente, né? Ele até avançou, né? Então é o artigo que a gente usa como referência para falar sobre polimorfismo. Ele mesmo mudou um pouco a classificação que ele tinha feito há um tempo atrás. Esse artigo acho que é de 85, né? Um artigo de 85. Então, para entender, observe que ele começa, né, com a discussão sobre linguagens estáticas e fortemente tipadas. Agora vocês já entenderam a diferença entre linguagens estaticamente tipadas e dinamicamente tipadas, certo, pessoal? Sim, professor. Então, linguagens estáticas como o C, o C++, Java. Mas um ponto que eu vejo em palestras, até depois eu já comentei isso em algumas palestras que eu vejo, que às vezes as pessoas confundem. Uma linguagem ser estática não significa que a linguagem é fortemente tipada. Concordam? Dê um exemplo para a gente. De linguagem estática e fracamente tipada. Algum exemplo aí? De exemplo. É uma linguagem estaticamente tipada e fracamente tipada. Eu já falei esse exemplo, é uma linguagem que vocês conhecem bastante. É a nossa linguagem de sempre aqui, né? Linguagem C. A linguagem C é um exemplo de uma linguagem estaticamente tipada. Eu não posso criar, né, uma variável sem definir um tipo. Eu não posso criar uma função cujos argumentos não têm o tipo, né? Então eu não posso, por exemplo, criar aqui, vou até usar esse código mesmo que a gente pode trabalhar ele mais aqui, né? Aquele exemplo que acho que eu mostrei para vocês em algum momento, né? Então, por exemplo, se eu quero criar uma função chamada maior, eu vou ter que falar, olha, essa função retorna que tipo? Ah, retorna inteiro, né? E aí, quais são os argumentos dela? São dois argumentos do tipo inteiro. Eu vou checar se A é maior que B, retorno A, se não, retorno B. Né? O que significa essa linguagem ser fracamente tipada? Por exemplo, eu posso passar para essa função, né, por exemplo, double x é igual a maior de 1.0 e 1.7. Tá, 1.5, 1.4 e 1.7. Então, esse código ele compila, né? O máximo que ela pode dar para a gente é um warning, né? Nada mais do que um warning. Nesse caso aqui, pessoal, o que ela vai retornar? Qual que é o valor que ela vai retornar aqui? Maior de 1.4 e 1.7. Qual o valor que ela vai retornar? Nesse caso não é 1, porque eles convertem para 1, todos dois. Ele converte para 1, como assim? Converte quem para 1? No caso, os dois, né? Os dois argumentos, Então, ele vai pegar esses argumentos, vai fazer o que a gente chama de coerção. Ele vai fazer uma coerção entre 1.4, que é um valor double, ele vai fazer essa coerção para inteiro,
coerção para inteiro, e aí o resultado é um inteiro, né? Então o resultado disso aqui é 1. E aí vai fazer novamente uma outra correção desse 1 para 1.0. E aí ele vai imprimir para mim aqui 1.0. Só que o G aqui ele mostra só a notação, valor, né, significativo. Então, o resultado dele é um double, então teve uma outra correção. Linguagens mais fortemente tipadas não deixa isso acontecer. Ele não faz essa correção para você. Você precisa fazer essa correção. E isso no C é muito grave porque a gente, por exemplo, quando a gente trabalha com ponteiros, por exemplo. Vou fazer uma função aqui que atualiza, incrementa. E ela vai receber um ponteiro para inteiro. E aí ela vai fazer o quê? Para onde que o P está apontando, vai receber para onde que o P está apontando, mais 1. Então a ideia é que eu poderia declarar uma variável aqui na minha função main, um valor de 10, chamar o incrementa, né? Ela é um void, né? Chamar a função incrementa, passar o endereço de A e depois imprimir o valor de A. Nesse caso, tem que ser 11, né? Botei ponto aqui. Beleza, ele funcionou da forma esperada. Mas, por exemplo, se um aluno que está começando a aprender ponteiros, ele pode esquecer de passar aqui o endereço, né? E se eu passo o endereço aqui, o que vai acontecer? Ele não dá nenhum erro de compilação, né? Esse código compila. Na hora que eu compilar esse código, o que vai acontecer? Segmentation fault. Alguém aqui chegou a fazer a disciplina em C? Laboratório? Fizeram, né? Alguns aí. Isso aqui, esse erro acontece muito em que? Quando a gente está aprendendo C. Esse é exatamente o erro que acontece quando a gente está aprendendo a programar em C. Todo mundo comete. Em qual função que a gente comete muito esse erro aqui? É uma função que já é pronta, né? É uma função lá que já é pronta. Função do sistema. O scanf, né? O scanf é exatamente esse erro aqui. Quando a gente esquece de colocar o i comercial no scanf, é porque a gente está cometendo esse erro. E aí o código compila, né? E isso significa a linguagem ser fracamente tipada. Então não basta a linguagem ser estática para ser fortemente tipada. Então, alguns palestrantes, às vezes, associam muito essa ideia do fortemente tipado com o estaticamente tipado. Mas isso não é 100% verdadeiro, não. Então, tem muitas linguagens estaticamente tipadas que são fortemente tipadas, mas observe aqui, o C++ ele é mais fortemente tipado. Este código aqui, por exemplo, essas correções aqui ele faz também, olha. Ele faz para você também. Mas esta aqui, por exemplo, ele não faz. Ele não compila. Então, aqueles erros que a gente comete, por exemplo, com o scanf, por exemplo, esquecer de colocar aqui o i comercial. Olha, ele está deixando aqui. No scanf ele deixa? Porque o scanf talvez seja um pouco diferente do cenário do scanf lá, a chamada lá. Ou para talvez ser compatível. Né? Mas ele deixou aqui no caso do scanf. Eu esperava que ele ia barrar a gente. Mas observe que no caso do incremento, ele barra. Então, um erro que quando está programando sem C comete bastante é, por exemplo, o aluno tenta, não funciona, ele coloca um E comercial, ou depois ele coloca um asterisco, ele fica jogando essas coisas meio aleatoriamente. E no C, essas coisas vão compilando, né? E principalmente quando você... O cachorro aqui começou a latir. Principalmente quando você
não está, por exemplo, esse ambiente aqui do Replit, junto com o compilador do Selenium, o Selenium pega bastante warnings e ele está mostrando para você aqui, né? Mas isso não era comum a gente ter um ambiente assim. Mesmo aqueles ambientes didáticos, tipo code blocks, ele não mostra. Na hora que compila, tem alguns warnings que aparecem. Mas... Eita, o cachorro começou a latir demais. Eita, estão conseguindo escutar? Não está atrapalhando, não. Oi? Não está atrapalhando, não. Então vamos lá, vou falar mais alto aqui. Então, linguagens mais fortemente, fortemente tipadas, elas buscam pegar esses erros de tipos, né, e não deixar executar com erros de tipos, assim, identificar os erros de tipos, né, não tentar fazer, tipo, aconteceu o que aconteceu aqui com o C, de dar um erro de execução e você nem saber por que deu esse erro, né. Então, esse erro aqui é um erro secundário, né, porque ele tentou acessar esse endereço 10, e esse endereço 10 não é válido. Mas você consegue associar isso porque você entende bem da linguagem C, como é que funciona ponteiros. Mas seria mais interessante, né, que ele falasse, olha, você esperava que um ponteiro, você passou um inteiro. E mesmo em linguagens dinâmicas, que ocorre isso em tempo de execução, se ele pega esse erro e fala, olha, você passou um tipo inválido, né, é melhor do que algo desse tipo aqui, né? Ele tentar fazer uma operação e a operação não dá para funcionar da forma correta. Então, linguagens fortemente tipadas, né, elas prevêem, né, essas violações com relação a tipos, né? Aí esse artigo é de 85, né, pessoal? Ele destaca aqui a questão de diferença de tipos, né? Então, algumas linguagens dessa época, né, da família ML, por exemplo, ela já tinha diferença de tipos. Coisa que, por exemplo, a gente vê como coisa de linguagens modernas, né, tipo Kotlin, Swift, e o próprio Java está incorporando o conceito de diferença de tipos, né? A linguagem, ela continua sendo estática, né, mas ela, pelo valor, né, que você está atribuindo, ela consegue inferir o tipo e associar aquele tipo. Você não precisa colocar o nome do tipo, né? Aí ele fala que, por exemplo, linguagens da época, né, ele cita Pascal e Ada, você precisa definir de forma redundante essas declarações. Aí ele passa o conceito aqui de estática, né? E aí, qual o problema, pessoal? Aí aqui é o ponto, ó. Linguagens estáticas, né? Ela garante essa consistência do teu programa com relação a tipos, né? O programa pode continuar tendo erros lógicos, né? Mas já está garantindo essa consistência com relação a tipo. Ela facilita a detecção de erros de tipos previamente, né? Antes. E isso é interessante, né? Então, todo tipo de erro que você conseguir checar antes de passar para o usuário, melhor. Antes de entrar em produção, melhor. Então, você, como programador, você deve detectar esse erro. E aí você tem uma ferramenta, por exemplo, no caso de linguagens estáticas, você tem a vantagem que todo o teu código está sendo checado com relação a erros de tipos. Então, se você tem 1 milhão de linhas de código num programa estático, você tem 1 milhão de linhas de códigos sem erros com relação a tipos. Principalmente se ela for uma linguagem estática e fortemente tipada. Ela não fazer coisas do tipo aceitar. Você passar um tipo errado. Mas, aí ele destaca, né, que, por exemplo,
uma linguagem estaticamente tipada leva à perda de flexibilidade e expressividade. Por que expressividade? Porque a minha função aqui, maior, ela só funciona com valores inteiros. Eu tenho que criar uma outra função maior, por exemplo, que recebe double. E retorna double. Né? Então, ela tem uma perda de expressividade. Né? Esse código aqui, ele não é expressivo o suficiente para atender a vários cenários, a vários tipos. Né? E aí, ele coloca, né, por exemplo, linguagens estaticamente tipadas tradicionais, exclui a programação em técnicas que levam à programação genérica. Né? Por exemplo, muitos procedimentos que trabalham, por exemplo, ordenamento, coisas como listas, né, coleções, são estruturas de dados genéricas. Uma lista de inteiros não pode ser diferente de uma lista de double, que não pode ser diferente de uma lista de alunos, que não pode ser diferente de uma lista de produtos. Ela tem que se comportar da mesma maneira. Tudo bem aqui, pessoal? A motivação? Ok? Então, o polimorfismo está ligado à ideia de linguagens estáticas. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, linguagens estáticas tem que prover algum mecanismo de polimorfismo, porque uma linguagem estática fortemente tipada, ela seria impossível de utilizar, ia ser bem impraticável. Teria que repetir muito código. Né? E aí agora a gente vai ver os tipos de polimorfismo, né? A gente vai ver agora os tipos de polimorfismo. Então, a gente pode diferenciar, né, linguagens polimórficas, como aquelas onde as variáveis podem ter mais de um tipo, funções polimórficas, funções cujo operandos, né, que são os parâmetros reais, né, então são aqueles, quando a gente fala parâmetros reais, para diferenciar aqui, olha, por exemplo, eu tenho aqui os parâmetros, né, então isso aqui são parâmetros formais, o A e o B são parâmetros formais. Os valores que eu estou passando, por exemplo, 1.4 e 1.7, são os parâmetros reais, que mostram o que a gente chama de argumentos. E tipos polimórficos, né, tipo as listas, a gente vai ver. E aí, aqui, pessoal, nessa última, né, classificação dele, ele separou em duas grandes categorias, o polimorfismo universal e o ad hoc. Né? E no universal a gente tem o de inclusão, o paramétrico, o ad hoc a gente tem o overload e o de correção. Então esse é o tipo de classificação que eu gosto, por exemplo, no Wikipedia aqui, em português a gente usa esse. O Wikipedia em inglês, ele usa uma categorização um pouco mais antiga. Então, ele coloca aqui o ad hoc, né, o paramétrico e o de subtype. O ad hoc aqui para ele é só o de sobrecarga. Né? Então, alguns, por exemplo, podem falar sobrecarga, o paramétrico e o de inclusão. Eu coloquei para vocês um vídeo, né, do professor Fábio Com, que ele tem um curso no Coursera, ele tem uns vídeos, ele usa essa classificação, que é a ad hoc, aí ele chama já direto, ele usa o termo já de sobrecarga, o paramétrico, né, e o subtyping ele chama o de sobrescrita. Né? Então era uma outra forma de você categorizar também. Mas eu gosto dessa estrutura aqui, desse artigo. Então, aqui o ad hoc, ele coloca duas situações. Uma situação é a sobrecarga, né? A sobrecarga, né? Aqui a gente pode aproveitar esse exemplo. Observe aqui, olha, pessoal, que já deu um erro aqui, né? Por que está dando esse erro aqui no C? Por que eu tenho um erro aqui no C, pessoal? Esse conceito aqui é importante, eu destaquei acho que pouco ele na parte de imitação do objeto. Alguém sabe, pessoal, qual o motivo desse erro? Qual é o motivo desse erro aqui?
Ninguém? Olha, eu Participe aí, pessoal. Oi? não consegui identificar, não. Olha aqui. Aí talvez porque vocês não conhecem algumas características da linguagem em si, né? Mas observe, eu tenho uma função chamada maior e outra função chamada maior. Será que eu posso ter isso em C? Tipo, é a mesma, né? É o mesmo nome, né? Eu não posso usar o mesmo nome para duas funções. O Luiz Felipe já colocou a palavra-chave aí, né? O C não tem sobrecarga. É isso, Luiz. Então, o C não tem sobrecarga. Aqui no C, eu teria que... se eu quero ter duas funções, uma que trabalha com double e outra que trabalha com int, eu teria que, explicitamente, né, colocar nomes diferentes, né, para essas funções. Aí, por exemplo, maior double aqui, eu mandei aqui, tá aqui, né, 1.7. Aí ele já retornou para mim agora o valor correto em 1.7. Porém, né, em linguagens como o C++, possui sobrecarga. Aqui ele está dando erro, por quê? Para ter a sobrecarga, o que eu preciso para ter uma sobrecarga? O overload aí, o que eu preciso para ter um overload? A assinatura pode ser idêntica, pessoal? Porque se eu tenho a assinatura idêntica, na verdade, aí ele trata com a mesma função, né? Será que se eu mudar o retorno aqui, resolve? O retorno não resolve, né, pessoal? Porque quando ele vai avaliar, né, por exemplo, ele não está olhando, né, quando a gente implementa o compilador, a gente não está olhando para cá, para o contexto. Né? A gente usa uma gramática livre de contexto. A gente está olhando apenas para esses caras aqui. Então, o que tem que mudar, né, são os parâmetros. Né? Então, tem que explicitar que são parâmetros tipo double. Né? Então, agora, neste caso aqui, ele vai saber que eu estou usando, por exemplo, a função maior com double, né? Aí o incrementa lá continua errado, tirar o incremento aqui. E aí está ocorrendo aqui uma sobrecarga. Então ele executa exatamente esta operação aqui. Então a gente pode ter... Essa parte aí sempre me confunde, porque eu sempre penso que ele coloca uma tabelinha, todas as funções, todas as variáveis, né? Eu penso assim, na minha cabeça, ele coloca numa tabela quando compila. Aí, se tiver nomes iguais, aí ele já daria o erro, mas nesse caso aí não, né? O tipo já mudou completamente tudo. Ele, por exemplo, quando ele monta, né, a tabela de símbolo, aí vai incluir as funções também para fazer essa parte da análise semântica, ele vai ter um mapeamento lá de funções e os tipos de saída, né? E os operandos, tipos dos operandos. Ele guarda a assinatura dessa informação todinha, né? Então, na hora quando ele isso aqui faz parte do processo chamado de análise semântica, na hora que está ocorrendo essa análise semântica, ele vai olhar o tipo dos operandos, ele vai lá nessa tabela para procurar qual que é a função que serve para ele. Né? Então, ele consegue fazer essa jogada. Porém, essa jogada provavelmente já vai ter um custo computacional adicional, né? Porque eu vou ter que... Não basta apenas o nome da função para ele saber, né, quem que ele vai executar, mas ele precisa saber também os tipos dos operandos para saber qual operação usar. Então, provavelmente tem um custo computacional maior, né? E também, alguns a gente pode argumentar que pode ficar meio confuso, explícito, né? Porque isso aqui é uma mentira, né, pessoal? Por exemplo, agora eu vou colocar aqui, vou continuar lá como double, mas eu vou botar aqui números inteiros, né? Ele colocou lá, executa double, né? Agora ele não vai colocar nada, porque eu não coloquei nada no maior. Né? Então agora ele já executou essa função aqui de cima.
Isso aqui é uma mentira. Por que isso aqui é uma mentira? Quando você olha para isso aqui, né, fica parecendo que esta função maior pode receber operandos de tipos distintos. Concorda, pessoal? Parece que essa função maior consegue trabalhar com tipos diferentes. Parece que a mesma função, né, o mesmo maior, consegue operar com tipos distintos. Por isso é que eles chamam isso aqui de polimorfismo. E por isso que eles chamam isso aqui de polimorfismo de ad hoc. Não é um polimorfismo real. É um polimorfismo aparente. Aparentemente, a função maior consegue trabalhar com tipos diferentes, mas isso não é verdade. Por quê? Porque eu tenho dois códigos disso, né? Se por acaso que fosse um algoritmo mais complexo, eu teria que alterar, eu vi que esse algoritmo não está tão eficiente. Eu vou ter que alterar nos dois lugares. Eu tenho código repetido. Explicitamente, eu tenho código repetido, eu tenho que manter códigos repetidos. No Java, tem uma função que ela é bastante sobrecarregada, que a gente tem usado já nas aulas aí. Qual a função aqui, pessoal, que é bem sobrecarregado? É sobrecarregado com um monte de tipos. System out.print. Se vocês usarem aí, por exemplo, não precisa nem olhar a documentação, né? Se vocês olharem, vocês vão ver que existe um println que não recebe argumentos, existe um println que recebe um boolean, existe um que recebe um caractere, existe um que recebe um vetor de caracteres, um outro que recebe um double, um outro que recebe um float, um int, um long, um object. Então, tem um println. Se eu passo, por exemplo, 1.0 para o println, ele vai executar o que espera um double. Se eu coloco 1.0 f, ele vai executar um outro código que imprime um float. Entenderam, pessoal? Entenderam aqui? Não. O professor tem só o print normal dele. Eu olhei aí, system out. Tem um print. Tem um print normal, sem o L. Tem. É porque eu vi aqui. Tem um print sem o LN. Às vezes você pode querer imprimir na mesma linha, no caso. Na mesma linha, né? Aí você usa o print LN. Então, esse print LN seria aquele print do C mais barra N, né? E tanto o print quanto o print LN, né? Eles são sobrecarregados aos montes, né? Então, System Java Output. Acho que é Output String. Acho que é classe Output String, né? Ou não é? Não é Output String. Não é Output String, não. É the System. Então, a classe System, né? Então, por exemplo, a classe System tem a print string, né? Ela tem o out, observe que o out ele é static, né? Por isso que a gente consegue escrever apenas system.out. Você não precisa instanciar um objeto do tipo system, né? Aí a print string. Aí a print string, olha lá, print. Todos esses prints aqui estão sobrecarregados. Eu tenho todas essas implementações aqui. Né? Aí eu tenho todos esses printlns aqui. Né? Provavelmente, né, ele tem implementado o print
para cada um desses tipos. O print ln é só chamar o print e depois imprimir um /n. Né? Então, o código em si está aqui, né? As implementações. E da mesma forma, né? Por exemplo, eu tenho um print de caractere. Então, o print de um vetor de caracteres, o que ele faz? Ele vai fazer um for em cada um caractere e mandar imprimir o caractere. Aí, quando ele chama, né, ele sabe que ele não é uma recursão, né, porque ele está chamando agora uma outra função que espera um caractere. Tudo bem? Então, é diferente, né? Então, aqui no C, né, se eu tivesse, vou no C++, vou imaginar que no C++, não tem o cout, não tem essas coisas, não. Vamos imaginar se eu tivesse, eu tenho aqui um void print char C. Aqui, pessoal, porque acho que vai ficar bem clara essa questão da sobrecarga, né? Então, imprimir um caractere seria printf %C. E aí eu vou passar o caractere aqui para imprimir. E aí eu poderia criar uma outra função, print vetor de caractere. Beleza. Estou no C, né? Estou no C. Tem que estar no C++. E aí eu vou fazer um print do vetor de caracteres, só que aí aqui eu teria que passar o tamanho, né? Eu trabalhar com o vetor de caracteres puro aqui. Então, for int i igual a 0 e menor. Essa é uma string, eu poderia usar, nesse caso de string, eu poderia usar while, ponteiro, chamar de s aqui. E aí, cada caractere é para onde o S está apontando. E aí, por exemplo, eu poderia mandar imprimir. Vou tirar isso aqui. Olá, mundo. Não sei que não. Não sei se você está tratando como o const, acho que aquele é o const char, na verdade. Isso. Só que agora eu estou alterando aqui, não posso alterar. Porque ela foi assim. Estou apanhando aqui para. Estou usando a anotação errada aqui. Mas aqui ele não. Automatic function focal to print. Agora eu fiquei na dúvida. Essa string, esse cara aqui, ele não está tratando esse cara como um ponteiro para string, para o padrão. Não sei se eu tenho aqui. Vou fazer um cache aqui para. Não sei o que ele vai falar. Isso não está indo, né? Apanhei. Apanhei do C++. Vamos esquecer que o C++ aqui. Não está casando aqui. Só vou declarar aqui, pelo menos. Isso aqui é essa questão do fortemente tipado aqui, né? Ele tá. Que eu lembro que no caso do C++, ele tem. Ele considera como const char, ao invés de apenas um vetor de char. Às vezes eu me confundo com isso.
Mesmo assim não deu certo, não. Apanhei. Deixa pra lá. Não vou perder tempo, não. Mas aqui, pessoal, a lógica, se a gente olhar aqui, eu não estou sabendo a chamada aqui, como é que eu faço. Mas aqui eu quero deixar claro para vocês que isso aqui não é recursão, né? Quando ele faz esse asterisco S, o tipo de dado, que esse cara aqui não é mais um vetor de caracteres. Na verdade, é um caractere. Esse aqui não é recursão. Ele está chamando outro cara e está tendo aqui uma sobrecarga. Então, esse tipo de sobrecarga, a gente vê também no próprio C, os operadores são sobrecarregados no nível da linguagem, ali, na sintaxe da linguagem. Então, o mais, por exemplo, ele é sobrecarregado. Eu posso somar inteiros e posso somar float. Porém, aqui, nesse primeiro exemplo, ele está usando uma operação de soma inteiro, né, que está destacando aqui, e aqui ele está usando soma float. E isso é feito no processo de análise semântica. Então, no processo de análise semântica, ele vai ver quais são os tipos, e aí ele vai chamar a operação lá de baixo nível equivalente para somar inteiros e a outra para somar floats. Porque os dados são diferentes, não é o mesmo algoritmo. Entenderam, pessoal? Mas são operadores, o símbolo é o mesmo, mas a operação que é feita é diferente. E aqui o caso do maior. Então, tem linguagens como o C++, por exemplo, tem sobrecarga de funções. Mas tem linguagens modernas, como o Go, por exemplo, né, que é criticado, né, mas ele optou, né, por não ter a sobrecarga, né, em Go. Quem apresentou o Go deve ter visto, né, pessoal? Tem até uma explicação. Eles não gostam. Eles evitam isso. Né? Então, só que a comunidade sente falta, né? Está acostumado já a ter isso, então tem criando funções com nomes diferentes. Mas, por exemplo, tem linguagens como o OCaml, né, por exemplo, que até mesmo para esses operadores da linguagem, por exemplo, o mais, o menos, eles não usam sobrecarregado. Então, eu quero somar inteiros, é dessa maneira. Eu quero somar double, é um outro símbolo. Eles usam símbolos diferentes. Para ficar bastante explícito, que aqui eu tenho uma operação, um algoritmo, aqui eu tenho um outro algoritmo. E tem linguagens como C++, que permite, inclusive, sobrecarregar os operadores da própria linguagem. Então, posso criar um novo tipo de dado, por exemplo, ponto, e posso sobrecarregar a soma de dois pontos. E aí eu posso, dentro do meu programa, né, em algum momento eu posso chegar lá, point P1, P2 e P3, e falar que P3 é igual a P1 mais P2. Então, o C++ permite sobrecarregar operadores já da linguagem. O Java optou por não permitir isso, argumentando que isso também pode gerar confusão com relação à leitura, porque você pode dar um significado para um símbolo, né? Então, símbolo é uma coisa muito forte. A gente, desde criança, a gente aprende, né, esses símbolos e associa a semântica desses símbolos. O cara começa a criar símbolos aleatórios, você abre um código, está usando uns símbolos mais doidos, lá tem um monte de símbolos. Então, ao invés de ficar usando aqueles símbolos, cria nome de funções mesmo e chama com nome de funções consistente. A linguagem Scala, que compila para o bytecode do Java, ela permite sobrecarga de operadores. E a sobrecarga de operadores na linguagem Scala também foi bastante criticada, porque as pessoas começaram a usar demais, né, esse recurso, né, e podia deixar códigos bastante confusos. Né? Começa a usar outros símbolos lá, agora o ponto significa outra coisa, o percent outra coisa, e pode ficar bastante confuso.
Então, ainda de ad hoc, a coerção também, né, segundo esse artigo, é considerado um tipo de coerção. Porque, por exemplo, lá no, no C, quando você tenta somar um inteiro, um float, né, aqui, mais um inteiro, não tem uma operação que soma float inteiro. Entenderam, pessoal? Não existe isso. Não existe essa operação que soma float inteiro. Mas você pode pegar um código desse, não vai dar OR, não dá nada, no caso de você. Mas o que vai estar sendo feito aqui? Ele vai pegar o inteiro e converter para float. Ele vai fazer essa correção do inteiro para float e vai fazer a operação como se estivesse uma operação que somasse inteiro e float. Entenderam aqui, pessoal, o ad hoc? Então a gente pode falar que no C tem polimorfismo. A gente, quando usa C, está tendo polimorfismo lá, mas esse polimorfismo está na própria linguagem, né? E esse polimorfismo ad hoc, só que esse de correção só que tem, né? E o ad hoc, e o de sobrecarga tem também na própria linguagem, né? Então, a gente não consegue criar. Ok? Então, funções polimórficas universais, né, diferentemente dessa ad hoc, funcionam normalmente com um número infinito de tipos, né? Todos os tipos tendo uma determinada estrutura comum, a gente vai entender isso, enquanto a função polimórfica ad hoc só funcionará em um conjunto finito de diferentes e potencialmente não relacionados tipos, né? Então, aqui, né, por exemplo, eu tenho os tipos, por exemplo, os prints que eu posso fazer. No Java, são para esses tipos de dados aqui, para boolean, para char s, para double, né? O maior que eu implementei aqui só pode ser realizado, está sobrecarregado, mas ele está funcionando só para inteiro e para double. Se eu tentar fazer o maior para string, não vai funcionar. Não é infinito. Entenderam, pessoal? Entenderam aqui a questão do infinito? Só que aqui no Java, esse println, se eu crio um novo tipo de dado, será que eu consigo usar o println? Println só serve para char, para int, para double, boolean. Eu posso criar um novo tipo de dado aqui e usar o println, pessoal? Estamos finalizando aqui a aula, pessoal. Eu me lembro, eu não sei se foi em Java que o senhor atribuiu systout println para uma variável. Acho que foi em Java, né? Eu posso fazer, mas uma variável de que tipo? Eu não lembro. Então, se eu criar aqui, por exemplo, criar uma nova classe aqui, pessoa, nessa classe pessoa, eu colocar aqui private string nome. Vamos fechar aqui o polimorfismo, pessoal. Eu vou criar aqui o construtor, generate get setters, nome, blá blá blá, gerar o construtor, source, generate construtor, usando fields, apenas o nome, ok? E agora, por exemplo, eu posso criar pessoa P é igual a new pessoa José. Eu posso passar pessoa para o println? Posso passar essa instância de pessoa para println? O tipo pessoa, se a gente olhar aqui na lista, né, da sobrecarga, não tem um tipo pessoa aqui, tem? Eu dar o print, né, mas é uma coisa, println, não tem a pessoa aqui, concorda, pessoal? Será que eu posso passar println ali para o... Posso passar o P para println?
uma pessoa, uma instância de pessoa. Na sobrecarga aqui não tem pessoa aqui listado, tem? E aí? Alguém? Olha, estamos em 2 semanas com Java, pessoal. E aí? Eu posso, não posso? Eu não fiz isso já? O que acontece? Vocês já me falaram o que acontece. Participe aí, pessoal. Eu sei que vocês sabem o que acontece aqui. Eu posso colocar o P aqui? Vai dar algum erro de compilação? Vou colocar o P aqui. Oi. É porque, acho que eu não captei, mas nesse caso aí, passar só o P, não vai trazer só a memória, eu não entendi muito bem. Mas é isso, tá certo. Então, se eu colocar o P aqui, ele vai imprimir o endereço de memória, né? A pessoa e o endereço de memória. Mas ele imprimiu, não deu nenhum erro de compilação. Por que o Java, sendo uma linguagem estaticamente... isso aí, ó. Então, o Java, ele é uma linguagem estaticamente tipada. Não existe pessoa lá. Porém, em Java, toda pessoa extends object. A gente não precisa escrever esse código, né? Observe que não dá erro se eu colocar. Porque, explicitamente, toda pessoa estende objeto. Então, o println, eu posso executar o println por quê? Porque println espera um objeto. E pessoa é um objeto, né? Então, se a gente usar aquela ideia de inclusão de conjuntos, novamente, a gente tem essa situação aqui. Eu tenho um tipo de dado, né? O tipo de dado é um conjunto de valores, né? Então, tem um tipo de dado object, grandão, no Java, e dentro desse tipo de objeto tem um monte de coisa, inclusive pessoa. Então, pessoa é um tipo de dado incluso nesse grande tipo de dado chamado object. Então, por isso que eu posso passar pessoa para lá. E aí a gente tem que pensar, como que é o código do println do object? Como é que será o código do println do object aqui? Então, lá no System Out, tem um código lá chamado void println, que espera um object. Como é que será que esse código funciona lá? Como é que ele faz? Este código, pessoal, esse println do object, o que ele tem lá dentro? Ele tem só isso aqui, ó, println. E aí, o que ele vai passar como parâmetro? O.toString. O.toString. Estão entendendo aqui, pessoal? O O.toString é um método da classe Object. Então, a classe Object, ela tem um método chamado toString. Não vou nem tentar, vou me arriscar aqui não. É muito difícil escrever aqui no mouse. Mas entenderam? Só se eu fizesse lá no diagrama. Então, a classe Object tem um método chamado toString. Então, o método println, que espera um object, ele chama o println, passando como parâmetro o toString. Quando ele faz isso, né, ele volta aqui na sobrecarga, ele vai executar qual? Ele vai executar este println aqui, olha. Observe que o println string veio até depois, porque esse cara... Veio até depois, ó. Então é por isso que ele passa ali o string dentro dessa função state. Então, o println tem uma opção, tem uma sobrecarga que é uma string, né? Então, ele espera o toString. Só que o toString, né,
Por exemplo, se eu posso já passar direto o toString. Se eu passar direto o toString, aqui nesse caso, ele não está vindo para cá, ele está indo direto para aquela que espera o toString. Porque o toString, por padrão, implementado lá na classe Object, o que ele faz? Ele pega o nome da classe, arroba, e pega o valor, né, do objeto, que é o endereço. Então, o toString, por padrão, ele faz isso. Só que, o que eu posso fazer agora? Se eu quiser mostrar, por exemplo, o nome da pessoa. A gente já viu o nosso polimorfismo de inclusão. O que eu posso fazer? Override. Que é a sobrescrita, né? Posso fazer o override. E aí, eu vou fazer o override de quem? Esses aqui são os métodos que tem na classe Object que eu posso fazer o override. Eu vou fazer o override do toString. E aí, no override toString, eu vou falar, quando o cara quiser transformar esse cara para uma string, qual que vai ser o valor? Eu vou botar, sei lá, nome, 2 pontinhos, mais nome. Então, isso que é o meu toString. Aí agora eu vou mandar imprimir novamente. Aí ele vai imprimir para mim nome José. Por quê? Porque ele chegou aqui, ele foi executar o toString, e o toString teve um comportamento diferente. Então, esse aqui, pessoal, eu acho, para mim, não é tão, talvez, pensando em analogias, mas eu acho que esse aqui é o melhor exemplo dentro do Java do polimorfismo de inclusão. Então, a implementação do println é essa implementação aqui, println toString. Só que, de acordo com o que é passado, uma instância, se eu passar uma pessoa, esse toString se eu tiver sobrescrita, né, vai funcionar daquela maneira. Se eu passar uma string mesmo, ele vai imprimir direto a string, mas string também é um objeto, né? Estranhamente. E o que mais? Sei lá. Então, aqui, pessoal, vem a questão do infinito, né? Está falando lá na nossa anotação. Né? Funcionará com um número infinito de tipos, porém, os tipos relacionados, né? Eles têm que ser relacionados. Né? O ad hoc pode ser tipos não relacionados, mas são finitos. As polimórficas são infinitas, porém os tipos são relacionados. Qual que é a relação? Posso passar um monte de tipos de dados diferentes aqui, mas qual que é a relação que eles têm que ter? Responda aí para a gente fechar a aula de hoje. E aí, pessoal? Qual que é a relação? Por exemplo, se eu criar uma outra classe aqui. Eu posso instanciar agora um objeto aluno. Eu posso passar também system.out.println aluno, né? Então, é infinito. Eu posso criar quantos tipos de dados que eu quiser e posso passar o println. Porém, né, a relação é todos eles são filhos de object. Então, eles têm em comum essa estrutura. Todos eles têm um método toString. Porque se ele não tiver o método toString, esse código não funciona. Então, por isso que a gente fala de polimorfismo aqui. Então, esse, pessoal, é o polimorfismo de inclusão, aquele que a gente falou na aula sobre herança. E esse é o exemplo que eu acho mais claro, assim. Vocês podem ver algumas aulas, às vezes buscando ser um pouco mais didático, o cara coloca lá, por exemplo, tem a classe animal. Aí você coloca lá qual que é o som do animal. Aí se instanciar aqui um gato, vai fazer miau. Se instanciar um cachorro, vai fazer uau uau. Mas, na prática, é aqui que a gente usa, né? Então, não é o gatinho ou o cachorrinho, né? Então, mas
é bem aquilo. Então, o comportamento do som vai variar de acordo com a instância. Né? E aí, o que acontece aqui é que essa println, o parâmetro formal dela, aqui, o O, é do tipo object. Mas a instância pode ser pessoa, pode ser aluno, ou qualquer outro tipo de dado que eu tenha criado. Foi de bastante, Entendeu? Oi? foi de bastante tolerância. É, porque para ter esse polimorfismo de inclusão, dos critérios é ter herança. Então, linguagens que não têm herança não têm o polimorfismo de inclusão. Porque o polimorfismo de inclusão, né, a questão do polimorfismo está aqui, ó, em ter um método, eu estou usando esse método, por exemplo, toString, e esse método pode ser sobrescrito. Por isso que eles chamam também esse polimorfismo de polimorfismo sobrescrito. Porque ele precisa desse processo de sobrescrita aqui. Sem a sobrescrita eu não tenho isso, né? Mas eu preciso ter a herança também. Né? Aqui vamos ver aqui no Wikipedia em português, por exemplo, quando eles colocam aqui. Aqui ele botou bem programador mesmo. Aqui. Um ponteiro para a classe mãe pode apontar para uma instância de uma classe filha. Né? Então, o que está querendo dizer aqui? Um ponteiro para a classe mãe. O O é um ponteiro para a classe mãe, o object. Em tempo de execução, ele pode apontar para uma instância de uma classe filha. Eu posso passar para ele, né, uma pessoa, ou um aluno. Vou colocar até direto aqui, para a gente ver bem claro. A gente está passando tipos diferentes aqui. Variáveis. Posso passar uma instância, um ponteiro para uma classe filha. Né? E aí, por exemplo, coloca aquele, por exemplo, que ele coloca aqui, tem aqui a operação matemática, eu tenho o método calcular. Eu posso ter o calcular da soma, calcular da subtração. Aí aqui, olha, no mostrar cálculo, aqui que está a sobrescrita, né? Que a gente vê o polimorfismo. Na hora que eu vou mostrar o cálculo, eu posso passar um nil soma, ou eu posso passar um nil subtração. E aí ele vai fazer ou ele vai executar esse comportamento, né, ou ele vai executar este outro comportamento. Mas o código do mostrar cálculo, ele é um código só, olha. Ele executa operação, ponto, calcular, x e y. Mas ele pode se comportar de forma diferente. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O println do object é o mesmo código. Na videoaula, vocês assistem uma videoaula desse professor, ele só não destaca a sobrecarga de correção, né, só a sobrecarga, o polimorfismo de correção, né, só a sobrecarga, o de inclusão paramétrico. E aí o de inclusão, por exemplo, ele usa um exemplo muito clássico, que é a gente também, eu vou colocar agora essas instâncias diferentes no mesmo vetor. E depois eu vou percorrer esse vetor e executar uma operação. Aí eu vejo que, dependendo da instância, ele vai ter um comportamento diferente. Então, vocês assistem essa aula também para complementar. Aqui, se a gente olhar aqui em inglês, olha, subtype. Aí é aquele conceito, quando o nome denota instâncias de muitas diferentes classes relacionadas por uma classe comum, uma superclasse, né? Então, existe sempre a relação com a herança, tem que ter alguém, um pai. Aí ele mostra, por exemplo, subtype, aí mostra o lance do gato, lá, tem uma classe animal, eu tenho uma classe gato, eu tenho uma classe cachorro, aí eu tenho aqui um método que manda ele executar o comportamento dele. Se eu passo um gato, o talk do gato vai ser miau. Se eu passo um cachorro, o talk do cachorro vai ser uf. Então, é um exemplo mais com coisas do mundo, né, que a gente consegue associar, né? Então é legal também. Mas, na prática, a gente vê exemplos bem parecidos com aquele, né? Que é esse polimorfismo de inclusão. E o polimorfismo paramétrico, pessoal, lá no C++, eu tinha esses dois códigos aqui, né? Porém,
Ao invés de trabalhar com esses dois códigos, eu vou tirar esse print aqui, que eu apanhei dele, ninguém viu, não está sendo gravado, pior que está sendo gravado, mas aí eu tenho essa função maior aqui, olha. Aqui, pessoal, observe que está melhor, né? Eu tenho uma única implementação, aqui eu não usei o if, mas eu podia estar usando o if, tanto faz, mas o que importa aqui, pessoal, aqui, existe agora um parâmetro de tipo. Então, quando ele chama, né, ele vai olhar o tipo como parâmetro, e aí no C++, o que vai acontecer é que ele vai estar gerando esse código. Por debaixo dos panos, ele vai gerar o código para cada tipo, né? Mas, agora eu tenho apenas um único código para gerenciar. Eu tenho um único código. Existe uma relação também, né? Por exemplo, o que eu quero comparar, ele tem que saber, o que eu quero pegar o valor maior, ele tem que saber comparar, né? Se eu passar alguma coisa que não implementa esse operador de maior, esse código não pode funcionar. Então, no paramétrico também, a gente tem aqui uma relação. Só que agora, por isso que é um polimorfismo real. Igual no caso do de inclusão, eu posso passar infinitos valores, né? Eu não preciso ficar implementando para cada um tipo de valor, mas aqui eu tenho nesse método aqui relacionado, né? E lá também, de certa maneira. Mas lá ele não necessariamente precisa estar associado a uma herança, coisa do tipo. Aqui, olha, essa dependência no Java, aqui no C++, né, ele pode inclusive usar esses operadores, porque no C++ eu posso fazer a sobrecarga de operadores, né? Então eu posso sobrecarregar qualquer operador, e aí ele pode, por exemplo, eu posso usar depois maior entre dois pontos. No Java não tem sobrecarga de operadores, né? Então, para trabalhar com uma funçãozinha do tipo essa, maior, eu preciso falar que, olha, esse objeto aqui, ele estende um tal de comparable, e o comparable sabe comparar coisas. Então, eu estou falando, olha, aqui eu já tenho uma implementação de um tipo polimórfico, né, que a gente chama lá de genéricos. E aqui isso aqui é um exemplo de uma pilha, né? Então, eu posso criar pilhas de qualquer tipo de dado, desde que esse tipo de dado seja comparável. Desde que esse tipo de dado seja comparável. Então, aonde que a gente vai ver essa questão aqui dos genéricos? Vai ver a questão de genéricos, aí isso aqui também eu vou deixar para vocês dar uma estudada aí esse final de semana. E na segunda-feira, depois da aula, vocês podem olhar mais um pouco. Que é no Java Framework Collection. Eu deixei para uma videoaula dele também. Eu gosto bastante desses slides aqui, só que são 304 slides. Mas esses slides que são excelentes, que ele mostra... Isso aqui é para quem queria pelo menos fazer aqueles... tirar certificado, né? Certificado do Java, né? Então, por exemplo, aqui, olha, vocês entenderem a questão de genérico, por exemplo, eu quero usar o Java Framework Collection. Só que para usar o Java Framework Collection, né, eu preciso, né, atender alguns critérios, por exemplo. Eu quero usar o Java Framework Collection, ele tem lá uma classe chamada set. A classe chamada set, eu não posso adicionar dois objetos iguais. Mas como que eu vou saber se dois objetos são iguais? Então, eu vou ter que implementar o equals, né? Eu vou ter que implementar também um hash code. Por isso que vocês já devem ter escutado aí, né? Por exemplo, eu tenho que sobrescrever o equals, tenho que sobrescrever o hash code, e vocês têm que fazer isso mesmo, principalmente quando vocês vão trabalhar com outras bibliotecas. Elas assumem essa característica. Então, aqui é o contrato que ela assume. A gente pode, depois, em outro momento, falar um pouquinho disso aqui. Então, só depois que você garante isso, que a gente pode chegar lá nas coleções e poder usar os métodos das coleções. Porque as coleções, elas assumem que essas coisas estão implementadas na tua classe. Né? Então, aqui ele mostra, por exemplo, são todas interfaces, né? Interfaces, elas são implementadas depois por classes concretas.
E aí são todas genéricas, né? Então aí ele vai explicar que são genéricas, né? Mas naquele outro vídeo do Fabcon, ele é bem direto, né? Ele fala um pouco sobre essa questão dos genéricos. Mas aí vocês, para a próxima aula, pessoal, tentem assistir, dar uma olhada nessa aula do Fabcon sobre polimorfismo, mas ele não vai falar nada muito diferente, mas vocês vão ter um outro momento para escutar novamente, né? E dê uma olhada sobre coleções. Eu quero, na segunda-feira, a gente já começar a implementar a nossa agenda. Na segunda-feira, a gente não vai usar ainda, acho que não, a gente não vai usar nenhuma estrutura de coleção, mas a partir de quarta-feira, a gente acho que já começa a usar. A gente começou a trabalhar com banco de dados. Aí, quando a gente trabalha com banco de dados, a gente carrega as coisas do banco de dados para coleções de memória. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vou fechar por aqui hoje. E participem lá no Discord, galera. Se tiverem dúvidas lá, postem lá. Qualquer coisa que vocês acharem aí do que foi falado, se vocês tiverem uma dúvida também de uma coisa que vocês ouviram em outra aula, por exemplo. Assistiu essa aula do Fábio, ele falou alguma coisa diferente do que eu falei. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode explicar, porque não é que um está certo ou está errado, né? Mas a referência pode ser diferente, que foi usado. Beleza? Mas lá é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ele não fala sobre o polimorfismo de correção. Ele não trata a questão do polimorfismo de correção, porque algumas referências mais antigas não tratavam ele como uma correção. Era apenas como polimorfismo, apenas uma conversão em tempo de execução implícita, né? Que é diferente do cache, né? O cache a gente está explicitamente fazendo a conversão. Tá joia? Então, beleza, pessoal. Aí vocês, qualquer dúvida, fala lá. E vocês têm dúvida, eu acredito que alguns aqui têm dúvida, não tem como não ter dúvida. Vocês têm que ter dúvidas, eu só não sei quais são as dúvidas de vocês têm que participar mais. Tá joia? Então, beleza, pessoal, até a próxima aí.